Pessoal, saudações. Eu espero que vocês, sinceramente, estejam muito bem. Nós vamos dar início agora à nossa segunda semana da disciplina de estágio supervisionado 2. Como sabem, eu sou a professora Rosimeire. E, assim, nesse período, gente, de segunda semana, vocês estão vendo na plataforma que vocês já estão sendo convidados agora a dar início à estruturação, à produção do projeto de estágio de vocês. E o projeto de estágio nada mais é do que uma realização de uma pesquisa dentro do órgão no qual vocês vão estagiar. Então, para além de produzir o relatório de estágio ao final da disciplina, vocês precisam também entregar um projeto de estágio. E para ajudá-los a produzir, né, a construir esse projeto de estágio, é que a gente está fazendo esse percurso acerca da metodologia científica. E, especificamente, nessa aula de hoje, nós vamos tratar da pesquisa, né, o que vem a ser pesquisar, a pesquisa científica, em que consiste a pesquisa científica, os tipos de pesquisa científica, e vocês vão ver que os tipos de pesquisa científica vão mudar conforme o problema que vocês estão investigando, conforme a natureza da pesquisa, conforme os objetivos que vocês estabeleceram, conforme os procedimentos técnicos que se deseja adotar, né? Então, assim, feito isso, a gente vai discutir um pouquinho também a estrutura do projeto de estágio, né? E a gente lembra sempre que as dúvidas vocês, por favor, anotem, postem na plataforma para que a gente possa estar sanando. Pessoal, quando a gente fala em pesquisar, nós estamos nos referindo a investigar, né? A debruçar sobre alguma questão, algum objeto específico, alguma situação, algum acontecimento, algum fenômeno. Então, pesquisar significa procurar respostas, né, para indagações que surgiram. Assim sendo, a pesquisa ela é considerada exatamente uma atividade voltada para a solução de problemas. A partir do momento que você começa a questionar a razão das coisas, o porquê das coisas, então, parte do pressuposto que você vai conseguir encontrar respostas, apontar soluções para essas situações. Sendo que essa pesquisa, para se encontrar soluções, elas, na maioria das vezes, tratam-se de pesquisas científicas, né? E as pesquisas científicas são exatamente a realização concreta de um ato de investigar. Você planeja, você cria uma estrutura de projeto, você escolhe um tema, você define, você constrói um problema em cima do objeto que você quer investigar, você estabelece objetivos, você escreve uma justificativa e você busca outras pesquisas que já aconteceram acerca daquela temática, né? Traça um referencial teórico. A partir do que você deseja saber, você tem que fazer a escolha dos seus instrumentos de coleta de dados. Então, dessa forma, você inicia, você desenvolve uma pesquisa científica. E a pesquisa científica, cada pesquisa, gente, elas têm as suas particularidades, elas têm as suas singularidades, né? A pesquisa, inclusive, ela vai ter abordagens diferentes, ela vai ter tipos diferentes, né? Vocês vão ver, nós vamos dar uma passada por cada tipo nessa aula, e vocês vão ver que a pesquisa ela pode variar conforme a abordagem do problema, né, conforme a natureza do tipo de pesquisa que vocês escolheram, as questões propostas pelos objetivos que vocês criaram, né, os procedimentos que vocês vão precisar desenvolver. Então, assim, o ambiente científico, ele é muito complexo, né, ele é muito variado. Um mesmo objeto pode ser analisado de diversas formas, de diferentes perspectivas. Tudo vai depender dos tipos de pesquisas escolhidos, definidos pelos seus investigadores.
Quando falamos que a pesquisa ela tem tipos diferentes, um dos aspectos que vai influenciar para diferenciar os tipos de pesquisa é exatamente a abordagem do problema. Eu dizia para vocês desde a aula passada que toda pesquisa científica, que todo trabalho científico, que todo projeto científico, vocês têm que escolher um problema. E que o problema é exatamente a questão que vocês desejam responder, né? Quase sempre os problemas, eles iniciam com a palavra como, né? Em que, né? Em que consiste, como aconteceu isso, como aconteceu aquilo. Então, assim, o problema da pesquisa, ele vai direcionar vocês acerca de duas possíveis abordagens. A sua pesquisa, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quase sempre existe algumas confusões, né, dos alunos perguntando se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa. E ainda nesse métier, a gente diz que a pesquisa ela pode ser mista, né, que é o que a gente chama de quali-quant. Sendo que uma pesquisa qualitativa, o que melhor define é dizer que ela não requer o uso de métodos e técnicas científicas. Sempre vai considerar o ambiente natural, né? É o lugar, é o espaço onde o pesquisador vai coletar os seus dados. Que ambiente natural é esse? Depende. A prefeitura onde vocês vão fazer estágio é um ambiente natural. O setor, o órgão no qual você vai estagiar, independentemente se é na polícia, se é no hospital, se é na prefeitura, se é na escola, se é numa escola de cidade grande, se é numa escola de interior, é um ambiente natural. Então, a pesquisa qualitativa é aquela onde você vai encontrar o seu objeto de investigação lá no ambiente natural dele, lá onde é o habitat dele, né? Ou habitat no sentido de morar, ou onde aquele fenômeno está acontecendo e você quer investigar. Numa pesquisa qualitativa, gente, é importantíssimo que o pesquisador esteja por inteiro nela, porque tem muitas coisas que o objeto de investigação, principalmente quando a gente está trabalhando com pessoas, elas não falam, elas não usam as palavras, mas às vezes é numa expressão corporal, entendeu? Às vezes a boca fala uma coisa, mas o corpo manifesta outro. E numa pesquisa qualitativa, o pesquisador ele é instrumento-chave. Por quê? Porque ele está lá para observar esses dados. Por isso que eu digo sempre que eu não gosto muito das pessoas que inventam fazer pesquisa qualitativa e que vai enviar questionário pelo e-mail para ser respondido. Por quê? Porque ela perde em qualidade. A partir do momento que você, enquanto investigador, não está lá para poder captar tudo que acontece naquele momento, né, junto ao seu objeto investigado. Então, assim, os pesquisadores têm de analisar seus dados indutivamente e o processo e seu significado são os focos principais da abordagem. Então, muita coisa vai acontecer na pesquisa durante a trajetória dela. Vão aparecer elementos riquíssimos. Numa pesquisa qualitativa, às vezes você cria um instrumento de coleta, um roteiro de entrevista semi-estruturado, e várias outras questões surgem ao longo daquela entrevista, de uma riqueza ímpar que você não pode desperdiçar, entendeu? Então, a pesquisa qualitativa, ela tem essa grandiosidade, ela tem essa complexidade que torna o resultado maravilhoso. Mas também, conforme a abordagem do problema, a sua pesquisa ela pode ser quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela vai fazer muito uso, né, do que pode ser quantificado, de recursos e técnicas de estatística, uso de modos, desvio padrão, coeficiente de relação, análise de regressão, tem alguns programas próprios que vão ajudar você no momento da coleta de dados, né, que é um outro momento
da pesquisa, independentemente dela ser qualitativa ou quantitativa, vai precisar haver coleta de dados. Agora, o instrumento que você vai usar para coletar dados vai estar muito condicionado ao tipo de pesquisa que você vai desenvolver, tá bom? Outra coisa, conforme a natureza da pesquisa, ela pode ser básica ou aplicada. Quando a gente diz, gente, que uma pesquisa ela é básica, significa que ela não tem a obrigatoriedade de entregar um produto no final, entendeu? Ela faz a análise, ela investiga o fenômeno, as situações, ela escreve sobre eles, mas ela não tem esse compromisso de entregar um produto final. Mas ela é muito importante. Ela é importante, inclusive, para levantar elementos, para trazer dados, né, para poder ajudar em outras pesquisas que vão investigar o mesmo tipo de objeto, fenômeno parecido. Já a pesquisa aplicada, como o nome bem diz, ela é aplicada. Aplicada aqui a uma situação, a uma realidade, a um contexto, né? E se espera que a pesquisa aplicada traga algum tipo de solução para algum problema específico. Por exemplo, é muito comum, por exemplo, vocês verem alunos do curso de Sistema de Informação fazendo um TCC onde eles têm que desenvolver um programa, onde eles têm que desenvolver um sistema para solucionar determinado problema em alguma organização, em alguma instituição. É muito comum. Por quê? Porque é uma área do conhecimento que prima por pesquisas aplicadas. A administração, enquanto ciência, ela ainda está muito entre um tipo e outro de pesquisa. No entanto, eu chamo a atenção que quanto mais pesquisas aplicadas desenvolvermos, mais nós aproximamos a academia da sociedade, entendeu? Essa é uma das críticas que a ciência recebe, essa é uma das críticas que a pesquisa brasileira, inclusive, recebe, que as nossas pesquisas, elas ainda têm um caráter muito básico. Então, nós temos nas nossas instituições de ensino mestres, doutores, nós temos laboratórios de pesquisa, mas muitas vezes o resultado dessa pesquisa não alcança a sociedade. Então, fica aquele academicismo, né? Nós e nós ali para dentro da própria instituição. Então, é muito importante que a gente consiga, já que a gente tem o conhecimento, já que a gente tem mestres, doutores trabalhando conosco, a gente tem laboratórios de pesquisa, que a gente consiga estar fazendo pesquisas aplicadas, pegando situações, problemas sociais, né, problemas institucionais, grupos específicos da sociedade, e buscando desenvolver soluções para as realidades nas quais esses objetos todos que eu falei estão, e que necessita de uma intervenção, e muitas vezes nós ficamos cá no nosso mundo acadêmico e eles ficam lá. Né? E quando eu digo eles ficam lá, não significa que fica só sofrendo, não. As empresas mesmo, seja elas públicas ou privadas, elas necessitam de N soluções, entendeu? Então, assim, quem são os estudiosos? Quem são os pesquisadores? Quem são os investigadores das ciências sociais aplicadas? Nós. Então, nós temos, sim, essa obrigação de levar soluções para essas instituições, né? Também, ainda, agora, já olhando a questão dos objetivos, a pesquisa, ela pode ser exploratória, né, gente? Como o nome bem diz, ela vai explorar, né? Ela vai investigar acontecimentos, às vezes são acontecimentos, são fenômenos únicos que acontecem ali e que ela quer explorar, ela quer investigar, entender o que aconteceu, né? Esse tipo de pesquisa está fortemente relacionado a desenvolvimento de material e desenvolvimento econômico também das sociedades. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de eu ir adiante. Vocês já devem ter estudado a necessidade que as empresas têm de pesquisar, né? Elas precisam pesquisar. Por que elas precisam pesquisar? Porque do nada não sai nada. Se elas querem soluções para apresentar para o mercado, se elas querem ter novos produtos, se elas querem agregar tecnologia aos seus produtos,
à prestação de serviço, ela tem que pesquisar, ela tem que desenvolver, ela tem que explorar. E aí, eu preciso dizer, eu acho que vocês tiveram a disciplina de marketing, não me lembro direito agora da grade curricular de vocês, da matriz curricular de vocês. Mas, assim, vocês viram, devem ter visto muita necessidade de P&D, de pesquisa e de desenvolvimento. E as empresas, elas precisam praticar P&D, elas precisam pesquisar, elas precisam desenvolver. Os países precisam pesquisar, os países precisam de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, como é que o café do Brasil vai ser melhor? Como é que o café do Brasil vai superar a praga? Como é que a criação, seja de gado, seja de frango, vai ter condições de entrar no mercado internacional se ele não tiver com qualidade cada vez mais elevada? Como é que a nossa uva, eu digo nossa uva porque eu estou falando de Pirapora, como é que a nossa uva vai conseguir outros mercados, a nossa laranja vai conseguir continuar sendo vendida para os Estados Unidos, seu suco sendo vendido para os Estados Unidos, se a gente não tiver cada vez mais uma qualidade melhor da laranja, se continuarmos necessitando de inseticidas para combater as pragas na lavoura, inseticidas esses que são barrados lá fora, não são aceitos no mercado internacional. Então, gente, é essa necessidade. Quando a gente fala em pesquisa exploratória, é explorar esses fenômenos, é explorar essas realidades e encontrar soluções aplicáveis para eles, tá me entendendo? Por isso que a gente fala aqui de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, assim, não é inventar a roda, não é isso, mas tem muitas situações acontecendo e que impactam diretamente nas famílias, nas pessoas, nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, e que necessitam de resposta, né? E cabe à pesquisa fazer isso. E quanto mais um país é desenvolvido, mais pesquisa exploratória ele faz, mais em pesquisa exploratória ele investe. E o contrário também acontece, tá bom? E a pesquisa também, de acordo com os objetivos, ela pode ser descritiva, né? Uma pesquisa descritiva, gente, ela vai descrever aquele fenômeno, aquela situação, como ele aconteceu, tá me entendendo? Às vezes, para poder balizar a discussão, para servir de parâmetro, de base para a discussão, cria-se hipóteses. Mas, como eu dizia para vocês em nossa primeira videoaula, as hipóteses, primeiro, não são todos os tipos de pesquisa que são obrigados a ter hipóteses. Segundo, uma hipótese, ao final de uma pesquisa, ela poderá ser confirmada ou não. Por exemplo, recentemente o Brasil passou por eleições, né? Escolhas de prefeitos, e aí vocês viram que muitas pesquisas foram feitas, né? Pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais. Então, ali elas falam exatamente o que coletaram, né? Veja aí na sua cidade se confirmou ou não as pesquisas. Vocês viram, para quem gosta de programas jornalísticos, que eles traziam as pesquisas de opinião, traziam as margens de erro, né? Exatamente porque ali, naquela situação, pode ser que aquele candidato viesse confirmar a vitória ou a derrota, ou pode ser que não, pode ser que houvesse uma virada, né, nas urnas nos momentos finais. E isso vale também para outras situações. Por exemplo, vocês viram que o governo, ele soltou, volta e meia ele solta algumas possibilidades, né? O Brasil vai voltar às aulas em janeiro, e ali vocês olham que gera uma série de discussões. Não que o governo esteja fazendo uma pesquisa descritiva, não é isso, mas ele dá munição para as pesquisas descritivas acontecerem, entendeu? Volta às aulas em pandemia, vacina pandemia, origem da vacina, auxílios, Bolsa Família, né, a logística de distribuição da vacina, o público a ser contemplado pela vacina, e uma série de outros fatores. Tudo isso vai dando margem para ser investigado.
E quando eu trago esses fenômenos, é exatamente porque vocês são estudantes da administração pública. Então, assim, se vocês olharem as matérias que vocês já receberam, vocês têm muitos elementos para poder estar investigando nesse projeto de estágio de vocês, né? Os que estão estagiando em prefeitura mesmo. Acredito que, como a disciplina já está acontecendo em fevereiro e a posse dos novos prefeitos foi em janeiro, muitos deve ter acontecido uma rotatividade muito grande daqueles cargos que não eram de servidores efetivos, né? E aí é exatamente isso, né? Quanto que saiu, afetou em alguma área específica do seu município ou não, né? Então, assim, são fenômenos também que vocês podem estar investigando. O setor específico que você estagia, né? Teve algum impacto sobre ele?